Sexta-feira, 14 de agosto. Levantamento da educação em Taubaté mostra que 60% dos pais não vão mandar os filhos para a escola. Queimadas aumentam em 10% neste inverno às margens da rodovia Presidente Dutra. De cara nova, sítio do Pica-Pau Amarelo passa por reforma e modernização. Boa tarde, o Band Cidade está no ar. Uma pesquisa feita pela Rede Municipal de Ensino em Taubaté mostra que 61% dos pais não querem mandar os filhos para aulas presenciais este ano. As informações chegam agora ao vivo com a nossa repórter Sandra Riva. Vamos falar um pouco mais disso, Sandra. Boa tarde para você. O que a Prefeitura pretende fazer com essas informações? Como conciliar e agradar todo mundo? E, é claro, trazer a informação necessária para os estudantes. Boa tarde. Boa tarde para você também, Nicoline, e para todo mundo que acompanha o Band Cidade primeira edição. Pois é, essas informações vão servir sim para a rede municipal, para a prefeitura tomar as decisões aí, só que tudo ainda depende de uma orientação mais clara do governo do estado quanto ao retorno, das aulas presenciais. Ao meu lado está o Renato Almeida, que é o diretor de educação aqui da rede municipal de Taubaté, para explicar exatamente sobre isso, Renato, boa tarde para você. Então, dos 24.880 pais que responderam à pesquisa, ou seja, isso é 76,6% dos alunos matriculados, esse universo, 61% disseram que não enviariam os filhos caso as aulas presenciais retornassem, ou seja, a grande maioria aí está com medo de retornar com os filhos. Então, o que a rede vai fazer com essas informações, hein? Conta pra gente. Bom, essas são as informações que nós tivemos da consulta com os pais, Essa semana nós estamos fazendo essa mesma consulta agora com a comunidade escolar, com os gestores, professores, monitores e instrutores, para que a gente também tenha essa informação de como eles estão recebendo essa informação desse retorno. E juntamente com isso, nós montamos uma comissão com representatividade tanto das escolas quanto da Secretaria de Educação, para que a gente discuta esses dados e, é lógico, aguardando a orientação do Estado para ver como que a gente pode realizar esse retorno da melhor forma possível. Inicialmente, a previsão para o retorno das aulas presenciais, o que foi passado inicialmente pelo governo do Estado, é que seria em outubro. Mas mesmo assim, vocês não têm uma definição exata e também com relação à porcentagem de alunos dentro de sala de aula, Isso aí vocês também estão trabalhando com essa possibilidade, inclusive estão equipando as escolas para atender as medidas sanitárias, Exatamente. Então, esses números, então, por exemplo, antes o retorno era setembro, ele passou para outubro. O percentual que se fala de retorno hoje é em 35%, mas a pandemia nós temos que vivê-la dia a dia, Então, nós temos que aguardar o que vai acontecer daqui para frente, mas para isso estamos sim nos preparando para que a gente receba esse aluno da melhor forma que seja, com essas discussões, com esses números, para que a gente atenda da melhor forma possível os nossos alunos. Renato, rapidamente para a gente encerrar, queria que você comentasse aqui esses números dos pais, dos alunos da rede infantil, da educação infantil, e os pais de alunos dos ensinos fundamental e médio, quer dizer, a adesão para o retorno é maior entre os pais da educação infantil, Realmente há uma necessidade para o retorno para esses pais? Sim, a gente pode interpretar assim esses dados? Os pais, de fato, que querem esse retorno, que falaram, olha, eu vou colocar meu filho, nós estamos falando do infantil em 19% e no fundamental e médio em 15%. Então, na verdade, nenhum dos dois estão próximos, para falar a verdade, mas não chegam a 20%. Então, não tem um número muito grande desses retornos. Mas nós temos aí aqueles que ainda estão em dúvida de voltar ou não. Isso tudo depende de como essa pandemia vai daqui para frente. Renato, obrigada pelas suas informações. Então, tem que aguardar as diretrizes do governo do estado mesmo, viu, Nicoline? A gente volta com você aí no estúdio. É dia após dia, Sandra. Obrigado, boa tarde. E agora o ensino superior. Convocados à segunda chamada das FATECs têm que fazer inscrições hoje. Detalhes com Juliana Sever. Boa tarde, Juliana. Boa tarde. Os convocados devem fazer matrícula remotamente nesta sexta-feira por meio do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica. As convocações serão confirmadas por e-mail. Para que a matrícula seja efetivada, são necessários os seguintes documentos: RG, carteira de identidade militar pelas Forças Armadas ou pela Polícia Militar e cédula de Registro Nacional de Estrangeiros, CPF, foto 3x4 e documento de quitação com serviço militar para brasileiros maiores
maiores de 18 anos do sexo masculino. Caso as vagas oferecidas não sejam preenchidas, novas listas serão publicadas exclusivamente nos sites das unidades. Cabe ao candidato acompanhar a convocação. As mudanças no processo seletivo para este semestre foram necessárias para atender ao distanciamento social recomendado pelo governo do estado de São Paulo. Outras informações sobre a matrícula pelo telefone 0800 596 9696 ou pelo site vestibularfatec.com.br. Juliana Sever para o Band Cidade. Obrigado, Juliana. Vamos falar de Covid-19 agora. A região superou hoje os 25 mil casos registrados. Desses pacientes, 14.500 estão recuperados da doença, mas infelizmente 766 pessoas perderam a vida por causa do coronavírus. E uma das cidades com mais registros, tanto de número de casos quanto de mortes, é São José dos Campos. Hoje o município superou a marca dos 10 mil casos, já são 10.014. Para enfrentar a doença, a prefeitura ampliou mais uma vez a quantidade de leitos de UTI. São mais 10. Quem traz detalhes é o nosso repórter Marvin Pinho, direto da Rádio Band Vale FM. Marvin. Com a nova ala de terapia intensiva do Hospital Municipal em São José dos Campos, a cidade pode chegar a 83 leitos de UTI, caso haja a necessidade. O espaço conta com 10 novos leitos exclusivos para o atendimento de pacientes diagnosticados com a Covid-19. Até agora, o HM, que é gerenciado pela SPDM, Associação Paulista de Desenvolvimento da Medicina, disponibilizava 80 leitos de enfermaria e 73 de terapia intensiva. No fim do mês de julho, o hospital passou a contar com 20 novos respiradores cedidos pelo governo do estado. Marvin Pinho para o Band Cidade. Obrigado, Marvin. Agora o meio ambiente. Na rodovia Dutra, os meses de junho e julho contabilizaram metade das ocorrências de queimada de todo o primeiro semestre. É o período mais crítico do ano. Quem traz detalhes é a Débora Pedroso. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Nicolini. Boa tarde a todos que acompanham o Band Cidade. Em junho e em julho foram 330 registros de queimadas nas extensões aí das margens da rodovia Dutra. É um aumento de 10% comparado ao mesmo período do ano passado e no primeiro semestre foram 630 registros de focos de incêndio. Segundo a concessionária CCR Nova Dutra, a causa desses incêndios, principalmente agora nesses 2 últimos meses, é a seca característica do inverno, só que os motoristas podem colaborar evitando de jogar bitucas de cigarro, que isso pode gerar um novo foco de incêndio. Ainda de acordo com a CCR Nova Dutra, além dos impactos ambientais dessas queimadas, o risco também é para o motorista, já que a fumaça pode atrapalhar a visibilidade e causar acidentes. O motorista que se deparar com algum foco pode entrar em contato pelo 0800 017 3536. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Débora. Agora imagens de São José dos Campos ao vivo. Céu com poucas nuvens, mas os termômetros marcam temperaturas altas nesse início de tarde. 30 graus em São José dos Campos e é o máximo que deve ser atingido nesta sexta-feira. Amanhã fica um pouquinho mais quente, 31. O tempo muda no domingo com a chegada de uma frente fria. O Band Cidade vai para a primeira parada e volta já. Agora 12h59.